Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Puano. Nesse vídeo eu demonstrarei como fazer o download e a instalação de uma máquina virtual. Neste vídeo eu utilizarei a máquina virtual da Oracle, que é uma ferramenta gratuita e que é aceita na maioria dos tipos de sistemas operacionais. Então vamos acompanhar com o primeiro passo, fazendo então o download. Vamos lá para o nosso navegador. Aqui no Google, eu estou usando aqui o navegador do Chrome, basta que você digite VirtualBox na linha do URL e imediatamente direciona o primeiro site do da Oracle VirtualBox. Clico, vou até a minha página desejada. Aqui é o botão de download, sempre vai aparecer a versão mais atualizada. Nesse momento estamos na versão 6.1. Pode ser que quando você estiver acessando ele esteja um pouco mais atualizado, não tem problema. Clicando aqui, vou para uma próxima tela, onde eu escolherei o sistema operacional da minha máquina. Então, no caso meu aqui, eu estou trabalhando com Windows. No momento que eu clicar aqui no Windows, ele vai iniciar o download do arquivo executável para que depois possamos fazer então a instalação. Uma vez então realizado o download, vamos para a execução do arquivo. O meu aqui é só dar um duplo clique, ele já vai iniciar então o nosso instalador. Após aí alguns segundos, já aparece então a janelinha do assistente de instalação. Então, a janelinha de bem-vindo, vou clicar aqui no Next. Aqui, como padrão, ele vai oferecer alguns recursos, todos que nós precisamos estão aqui, estão preparados para a instalação. Aqui tem a localização, onde vai ficar gravado o arquivo, caso você deseje alterar não tem problema, é só clicar no botão Browse. Mas aqui nesse caso eu não vou alterar nada, então é só clicar também no Next. Aqui tem algumas opções, né? Então entrada no menu de inicialização, criar atalho no desktop, criar também um atalho na barra rápida, né? Que é essa barrinha aqui de baixo, né? E registrar os arquivos aí associados. Tá? Eu não quero criar uma entrada no menu Start, tá? E também não quero criar aqui um shortcut aqui na barra rápida. Eu vou deixar apenas então no desktop, tá? Que é na minha área de trabalho, e o registro dos arquivos associados. Feito isso, a configuraçãozinha, clico no Next. Aqui ele dá um alerta falando que precisa instalar alguns recursos para acessar a rede. Então isso aqui é interessante, porque você pode depois dentro da máquina virtual estar acessando a web também. Então vou dar um Yes, clico aqui no Install, e aí então ele começa o processo de instalação. Surgirá uma tela onde ele está pedindo autorização, né, permissão de instalação do dispositivo. Então clica aqui em Sim, para ele poder dar continuidade. Então a gente já pode observar a barra correndo aqui na instalação. Não é um programinha que demora para instalar, sua instalação é relativamente rápida, conforme pode ser visto aqui no vídeo, né? Então ele não demora muito para realizar a instalação. Ok, como eu disse, alguns segundos. É claro que aqui na minha tela eu pauso o vídeo, né? Então por isso que dá a sensação de ser um pouquinho mais rápido, mas você aí não vai sentir muita diferença também nesse tempo, porque como eu disse, é relativamente rápido. Bom, eu estou deixando aqui acionado aqui o nosso checkbox para iniciar o VirtualBox. Então, como eu quero demonstrar também como você cria a sua máquina virtual, eu vou deixar aqui clicado, vou clicar no Finish para que ele já imediatamente carregue então a nossa ferramenta da Oracle. Ok, passado mais alguns segundinhos, então está aqui a ferramenta carregada. Como eu já tinha um VirtualBox instalado aqui na versão anterior, ele pegou algumas configurações, por isso que apareceu essa máquina aqui. Mas, na verdade, a tela de vocês, a primeira tela, vai aparecer dessa forma.
Tá? Então aparece aqui, aqui do meu lado esquerdo, a minha faixa do lado esquerdo, onde ficam as máquinas. Eu posso criar as máquinas virtuais, né? E aqui os menus de operação. O que a gente precisa utilizar aqui então é o novo, para poder criar essa máquina. Então vou clicar aqui em novo. Aí vai aparecer aqui o assistente. Esse primeiro campo eu coloco um nome qualquer, tá, para a minha máquina, que é o nome que vai ficar aparecendo aqui, para que eu lembre qual é a máquina que eu posso estar utilizando. Eu vou estar utilizando, como um exemplo, a distribuição Linux do Ubuntu. Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar o meu nome Ubuntu. Tá? Aqui tem a pasta onde fica gravado então os arquivos, tá, necessários aí para a criação da máquina virtual. Lembrando que você não precisa se preocupar com HD, criação de HD, formatação, essas coisas dentro da máquina virtual, porque na verdade tudo isso aqui é um espaço, como se fosse um arquivo comum que ele utiliza dentro do seu HD físico. Então não vai interferir nos seus arquivos originais. Tá? O tipo aqui eu deixo como Linux mesmo, é o Linux que eu vou estar utilizando, mas aqui já fica de antemão, se caso você quiser escolher um outro sistema operacional para você criar a máquina, você tem vários aqui, né? Windows, Linux, Solaris, Mac OS e outros, tá? Então eu deixo aqui no Linux, e aqui também, ele já como deixou como padrão Ubuntu, mas caso eu quisesse alterar também, eu poderia alterar para qualquer outra distribuição aí, né, normalmente utilizada. Se você não achar a sua distribuição Linux desejada nesta lista, você pode vir aqui no Other Linux, né, e selecionar o Other Linux. Então eu vou deixar no Ubuntu aqui mesmo e vou clicar aqui então no próximo. Nessa nova janelinha que aparece, eu tenho aqui a criação da memória. Tá? Essa máquina virtual ela me permite criar até 4 GB, então eu estou aqui no momento como padrão 1024 MB, que é o equivalente a 1 GB. Eu vou deixar 2, tá? Então vou trazer aqui para 2 GB aqui, tá bom? Vou deixar 2 GB. Essa é a minha memória RAM, clico no próximo. Essa telinha do disco rígido, eu deixo clicado como padrão aqui, que eu vou criar um disco rígido novo para essa máquina. Eu não preciso fazer alteração. Aqui também eu não vou alterar o padrão, porque o VDI é o arquivo padrão de imagem do meu VirtualBox. Então é o arquivo que eu vou encontrar dentro da minha pasta de máquinas gravadas, né? Ou seja, é o meu arquivo da minha máquina virtual gravada com essa extensãozinha. Então eu não vou alterar isso aqui também. Clico em próximo. O dinamicamente alocado para o HD significa o seguinte: se eu for criar uma máquina com um HD, por exemplo, de 10 GB de tamanho, conforme eu for instalando programas nessa máquina virtual, se ele está clicado como dinamicamente alocado, o espaço de arquivo que é ocupado no seu HD vai de acordo com o que você está instalando. Se você deixa tamanho fixo, ele já imediatamente deixa o tamanho de um arquivo VDI pré-fixado para aqueles 10 GB que você selecionou. Então, para não ficar ocupando muito espaço desnecessário no meu HD físico, eu vou deixar no dinamicamente alocado. Então, eu também não mexo nessa alteração, ou seja, nessa tela de configuração. Aqui eu tenho a tela, então, do HD. Vocês podem ver que ele tem o nome do ubuntu.vdi, é o arquivo que ele vai criar. Tá? Ele vai ficar lá gravadinho dentro da sua pasta, numa máquina, na sua máquina original, ou seja, no seu sistema operacional original. Ele está dando como sugestão 10 GB, eu vou deixar os 10 GB, não vou mexer. Tá? Eu tenho condição nessa máquina virtual de chegar até 2 TB. Tá? E vou clicar então em criar. Prontinho, está aqui criada a minha máquina virtual. Tá? Ou seja, neste momento é como se eu imaginasse que eu estou com um computador, que ele está com um HD preparado para receber uma instalação de uma distribuição Linux, no caso Ubuntu, porém, por enquanto, não tem nada gravado ainda. Tá? No próximo vídeo, irei gravar como fazer a instalação do Ubuntu pela primeira vez nessa máquina virtual. Ok, se você gostou desse vídeo, pode deixar seus comentários aqui no nosso canal, tá? É muito bem-vindo. Sugestões que eu vou procurar responder, ok? Então até o próximo vídeo, onde eu ensinarei fazendo então a instalação do Ubuntu na máquina virtual.